O Amor que Acende a Lua, por Rubem Alves. Editora Papyrus, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham a fazer parte e auxiliá-lo. Centavos farão diferença, que podem ser doados via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. No descritivo há também um link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você pode comprar livros e presentear-nos. Por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz diferença. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Estamos em lua minguante. E uma criança pequena os guiará. A fotografia é simples. Apenas um detalhe. Duas mãos dadas, uma mão segurando a outra. Uma delas é grande, a outra é pequena, rechonchuda. Isso é tudo. Mas a imaginação não se contenta com o fragmento. Completa o quadro. É um pai que passeia com seu filhinho. O pai, adulto, segura com firmeza e ternura a mãozinha da criança. A mãozinha do filho é muito pequena, termina no meio da palma da mão do pai. O pai vai conduzindo o filho, indicando o caminho. Vai apontando para as coisas, mostrando como elas são interessantes, bonitas, engraçadas. O menininho vai sendo apresentado ao mundo. É assim que as coisas acontecem. Os grandes ensinam, os pequenos aprendem. As crianças nada sabem sobre o mundo. Também pudera, nunca estiveram aqui. Tudo é novidade. Alberto Caeiro tem um poema sobre o olhar dele, que ele diz ser igual ao de uma criança. Abre aspas. O meu olhar é nítido como um girassol, e o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o espasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Fecha aspas. O olhar das crianças é pasmado. Veem o que nunca tinham visto. Não sabem o nome das coisas. O pai vai dando os nomes. Aprendendo os nomes, as coisas estranhas vão ficando conhecidas e amigas. Transformam-se num rebanho manso de ovelhas que atendem quando são chamadas. Quem sabe as coisas são os adultos. Conhecem o mundo. Não nasceram sabendo, tiveram de aprender. Houve um tempo quando a mãozinha rechonchuda era deles. Um outro, de mão grande, os conduziu. O mais difícil foi aprender quando não havia ninguém que ensinasse. Tiveram de tatear pelo desconhecido. Erraram muitas vezes. Foi assim que os caminhos e rotas foram descobertos. Já imaginaram os milhares de anos que tiveram de se passar, até que os homens aprendessem que certas ervas têm poderes de cura? Quantas pessoas tiveram de morrer de frio até que os esquimós descobrissem que era possível fabricar casas quentes com gelo? E as comidas que comemos, os pratos que nos dão prazer? Por detrás deles há milênios de experimentos, acidentes felizes, fracassos. Vejam o fósforo, essa coisa insignificante e mágica. Um esfregão e eis o milagre. O fogo na ponta de um pauzinho. Eu gostaria um dia de dar um curso sobre a história do pau de fósforo. Na sua história há uma enormidade de experimentos e pensamentos. Ensinar é um ato de amor. Se as gerações mais velhas não transmitissem o seu conhecimento às gerações mais novas, nós ainda estaríamos na condição dos homens pré-históricos. Ensinar é o processo pelo qual as gerações mais velhas transmitem às gerações mais novas, como herança, a caixa onde guardam seus mapas e ferramentas. Assim, as crianças não precisam começar da estaca zero. Ensinam seus saberes para poupar a aqueles que não sabem o tempo e o cansaço do pensamento. Saber para não pensar.
Não preciso pensar para riscar um pau de fósforo. Os grandes sabem. As crianças não sabem. Os grandes ensinam. As crianças aprendem. Está resumido na fotografia. O de mão grande conduz o de mãozinha pequena. Esse é o sentido etimológico da palavra pedagogo, aquele que conduz as crianças. Educar é transmitir conhecimentos. O seu objetivo é fazer com que as crianças deixem de ser crianças. Ser criança é ignorar, nada saber, estar perdido. Toda criança está perdida no mundo. A educação existe para que chegue um momento em que ela não esteja mais perdida. A mãozinha de criança tem de se transformar em mãozona de um adulto, que não precisa ser conduzido. Ele se conduz. Ele sabe os caminhos. Ele sabe como fazer. A educação é um progressivo despedir-se da infância. A pedagogia do meu querido amigo Paulo Freire amaldiçoava aquilo que se denomina ensino bancário. Os adultos vão depositando saberes na cabeça das crianças da mesma forma como depositamos dinheiro num banco. Mas me parece que é assim mesmo que acontece com os saberes fundamentais. Os adultos simplesmente dizem como as coisas são feitas, sem razões e explicações. É assim que os adultos ensinam as crianças a andar, a falar, a dar laço no cordão do sapato, a tomar banho, a descascar laranja, a nadar, a assobiar, andar de bicicleta, a riscar o fósforo. Tentar criar consciência crítica para essas coisas é tolice. O adulto mostra como se faz. A criança faz do jeito como o adulto faz, imita, repete. Mesmo as pedagogias mais generosas, mais cheias de amor e ternura pelas crianças, trabalham sobre esses pressupostos. Se as crianças precisam ser conduzidas, é porque elas não sabem o caminho. Quando tiverem aprendido os caminhos, andarão por conta própria. Serão adultos. Todo mundo sabe que as coisas são assim. As crianças nada sabem, quem sabe são os adultos. Segue-se então, logicamente, que as crianças são os alunos e os adultos são os professores. Diferença entre quem sabe e quem não sabe. Dizer o contrário é puro nonsense. Porque o contrário seria dizer que as crianças devem ensinar os adultos. Mas nesse caso, as crianças teriam um saber que os adultos não têm. Se já tiveram, perderam. Mas quem levaria a sério tal hipótese? Pois o Natal é essa absurda inversão pedagógica. Os grandes aprendendo dos pequenos. Um profeta do Antigo Testamento, certamente sem entender o que escrevia, os profetas nunca sabem o que estão dizendo, resumiu essa pedagogia invertida numa frase curta e maravilhosa. E uma criança pequena os guiará. Isaías capítulo 11, versículo 6. Se colocarmos esse moto ao pé da fotografia, tudo fica ao contrário. É a criança que vai mostrando o caminho. O adulto vai sendo conduzido, olhos arregalados, bem abertos, vendo coisas que nunca viu. São as crianças que veem as coisas, porque elas as veem sempre pela primeira vez com espanto, com assombro de que elas sejam do jeito que são. Os adultos, de tanto vê-las, já não as veem assim. As coisas, as mais maravilhosas, ficam banais. Ser adulto é ser cego. Os filósofos, cientistas e educadores acreditam que as coisas vão ficando cada vez mais claras à medida que o conhecimento cresce. O conhecimento é a luz que nos faz ver. Os sábios sabem o oposto.
existe uma progressiva cegueira das coisas à medida que o seu conhecimento cresce. Vale mais a pena ver uma coisa sempre pela primeira vez que conhecê-la, porque conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez. As crianças nos fazem ver a eterna novidade do mundo. Fernando Pessoa. Janusz Korczak, um dos grandes educadores do nosso século, foi voluntariamente com as crianças da sua escola para a câmara de gás de um campo de concentração nazista. Deu a um dos seus livros o título Quando eu voltar a ser criança. Ele sabia das coisas. Era sábio. Lição da psicanálise. Os cientistas e os filósofos veem o lado direito. Os sábios veem o avesso. O avesso é este. Os adultos são os alunos. As crianças são os mestres. Por isso os magos sábios deram por encerrada a sua jornada ao encontrarem um menininho numa estrebaria. Por isso os magos sábios deram por encerrada a sua jornada ao encontrarem um menininho numa estrebaria. No Natal, todos os adultos rezam a reza mais sábia de todas, escrita pela Adélia. Meu Deus, me dá 5 anos, me dá a mão, me cura de ser grande. Meu Deus, me dá 5 anos, me dá a mão, me cura de ser grande.